Bom, boa noite a todos aí. Agradeço a todos que já se conectaram na plataforma. Este é mais um evento da ANAD. Estou aqui nesse painel 100% feminino, com duas grandes mulheres aí, para nos abrilhantar com conhecimento e compartilhar suas experiências. Estou aqui com a Cristiane Pires. Ela vai se apresentar, pode se apresentar melhor do que eu, com certeza. E também a Cecília de Paula. Tá? Cristiane, você pode se apresentar, por favor, para quem está online aqui conosco? Claro, boa noite a todos. Né? Primeiro, obrigada, Ricardo, por esse convite. Viu? É um prazer estar num grupo, né, tão sofisticado que se dedica ao estudo do direito digital, né, discutindo sobre esse tema, sobre a perspectiva tributária. É muito bacana estar falando com pessoas que já estudam esse tema em específico. Obrigada, Cecília, pela presença. Obrigada a todos aqui que entraram no Zoom, né? E todos aqueles que vão assistir depois no YouTube. É uma grande satisfação estar com vocês aqui hoje. Eu sou Cristiane Pires, eu sou advogada tributarista, sou presidente da Comissão de Direito Tributário da 33ª subseção da OAB São Paulo, que é conhecida como OAB Jundiaí, apesar de abarcar 5 cidades da região. Comissão de que faz parte, né, a Andréa Medeiros, que está aqui presente, né, que fez a ponte do convite. Muito obrigada, Andréia. Se depois quiser ligar a câmera, vai ser uma alegria te ver. Você é muito linda. Né? Então, obrigada, Ali. Olha só que mulher linda. Né? Prazer obrigada a todos os presentes. Né? Então, eu sou advogada, professora também, dou aula em diversos institutos que são especializados em direito tributário, como o IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, e sou mestre e doutoranda em direito tributário pela USP. Então, esse é um breve resumo do meu currículo, né, e apaixonada pelo tema que nós vamos tratar hoje. Parabéns aí, muito obrigado aí pela sua participação e ter aceitado o nosso convite. Todos nós, como membros aqui, representando todos, agradeço e tenho certeza que vai ser uma noite sensacional de compartilhamento. Cecília, por favor, poderia se apresentar? Obrigado. Oi, boa noite. Eu queria agradecer também ela falou agradecendo todo mundo e eu acho que é um prazer estar aqui. Acho não, tenho certeza que é um prazer estar aqui. Meu nome é Cecília de Paula, eu sou contadora. Há 23 anos eu tenho um escritório aqui em Campinas. Sou também apaixonada pela área tributária. Já fiz especialização em direito tributário, né, que eu acho que todo contador tem que fazer. E a gente está aí trabalhando e auxiliando as empresas a trilhar esse caminho da tributação aqui no país. Obrigada. Obrigado, Cecília. Realmente, a sua experiência ela é totalmente complementar, principalmente para nós advogados. Os contadores são um grande braço para nós, assim como também nós somos um grande braço aí para os contadores. E obrigado aí também por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que nós temos muito a aprender aí com vocês, e principalmente da prática, né? Na verdade, quem salva a nossa vida na prática aqui, dos advogados, são os contadores, né? Acho que um complementa o outro, né? Sim, mas eu vejo o quanto os contadores me ajudam bastante aqui. Eu acho que é bem interessante essa parte. Obrigado pelas duas mulheres sensacionais representando aí aqui na ANAD também essa participação, esse compartilhamento. Agradecer a Andréa. Andréa, obrigado aí pelo seu comprometimento de sempre. E vamos iniciar os trabalhos hoje. O bate-papo aqui é bem tranquilo, informal. Não fiquem tímidas, tá? Aqui não tem nenhum papo muito
cheio de formalidades, não é nenhuma, como dizia um amigo meu, não somos uma Câmara de Lordes, né? Você tem que levantar a mão para falar. Aqui é um bate-papo mais informal, estamos entre amigos. E o que nós conversamos inicialmente hoje à noite, acho que foi um tema bem pertinente ao que está acontecendo na semana, né? Nós tivemos aí na terça-feira uma boa notícia, não sei se é boa ou ruim, né? Da reforma tributária. Eu não sou o maior especialista para falar sobre o tema, apesar do que eu gosto bastante de ler sobre isso, mas tenho essa sorte de estar com vocês duas aqui, que pode nos ajudar bastante e nos falar um pouquinho inicialmente da percepção que vocês tiveram sobre essa reforma apresentada aí pelo governo nessa semana. Podemos conversar contigo, Cristiane, sobre o tema, só para a gente abrir aqui os trabalhos? Certo. Então, vamos começar desse ponto, Ricardo, da reforma? Sim, eu acho que é só para a gente esquentar os motores, ou você prefere falar dos itens? Eu vou falar um pouquinho, assim, do que está acontecendo, mas muitas coisas eu vou deixar para o final, porque é justamente as perspectivas, né? Eu vou apresentar os problemas que nós temos hoje, né? A grande discussão que nós temos hoje e onde a reforma se encaixaria nisso, né? Perfeito. Mas só para iniciar, assim, porque é um assunto que está muito quente, né? A nossa live veio cair bem na semana, né, da publicação do projeto de lei que institui o CBS, é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e que está sendo amplamente discutida, né? Nós estamos vendo vários posts sobre isso, notícia no jornal, o Valor ontem, Estadão, hoje capa nos jornais, e muitas perspectivas sobre o assunto, né? Positivas, negativas. Quem for dar uma olhadinha no projeto de lei vai ver que, né, ele é um pouquinho extenso, então tem realmente coisas lá que são positivas, tem coisas que são negativas, assim, né, quando a gente olha para big picture, né, para o cenário geral que nós temos no Brasil, para a nossa realidade, né, e para os setores que nós temos, como que tudo isso funciona. Então, nós podemos fazer uma avaliação mais crítica a respeito disso, né? Então, é muito interessante. São muito interessantes esses debates, eu acho que isso tem que ser debatido mesmo. Aliás, há anos tem sido debatido, né? E agora com a publicação, isso só fomenta o debate. Vamos ver como que vai, vamos ver como vai ser a tramitação agora desse projeto, se a gente vai ter aprovação ou não, mas enquanto isso, né? Muitas coisas, muitas águas podem rolar, né? Muitas mudanças podem acontecer. Então, é muito importante que as pessoas se manifestem, que os estudos sejam desenvolvidos, que os debates sejam levantados, como a gente está fazendo aqui, né? Hoje, o nosso tema específico é de tributação sobre tecnologias, né? As novas tecnologias. Então, a perspectiva da reforma tributária que nós vamos trabalhar é justamente essa, né, de bens e serviços digitais, né, de novas tecnologias que nós vemos aí surgindo a todo momento, né, como essa aqui que nós estamos usando, que é o Zoom, né? Então, como que deve ser tributado o Zoom? Como que é tributado o Zoom hoje em dia, né? Como que vai ser no futuro com a reforma tributária, seja lá qual reforma tributária for aprovada no final, né? Então, a contribuição de bens e serviços não traz muitas alterações para a nossa questão em específico. Ela traz alguns artigos dispondo a respeito, né, de tecnologia, mas se nós tivermos a aprovação de um IBS, por exemplo, as mudanças são bem maiores, tá? Mas a gente vai discutir mais isso no final, por ser, vamos dizer, uma parte conclusiva. Tá, legal. Você vai querer compartilhar alguma tela ou só... Não. Não? Vai Tranquilo. tudo no Google. Tá. Então tá bom. Só para eu não mexer aqui na tela. Então. Agora eu falo um pouquinho? Isso, por favor, também, só uma introdução. Na verdade, a gente percebe, né, pelos projetos de lei que
quem vai ser mais prejudicado seria a parte dos prestadores de serviço, né? Pelo pouco que eu li, que esse projeto de lei que eles colocaram, se não tiver nenhuma mudança, como a Cristiane falou, né, que com certeza vai ter, né, até chegar no final, e se for aprovada, ela já começa penalizando os prestadores de serviço. Mas ela também vai ser benéfica, porque tem muito para os contadores, vai diminuir algumas obrigações acessórias que nós vamos ter, né, para informar, e algumas mudanças que depois, né, depois que for aprovada, a Receita Federal ela vai regulamentar e vai criar outros parâmetros para que a gente consiga fazer isso, né? E como a Cristiane falou, o nosso tema hoje é sobre os produtos digitais, né? Que é o grande desafio que nós temos, aonde a gente se encaixa, né? O Zoom, onde ele se encaixa? Ele é prestador de serviço, ele é ele é ISS ou ele é ICMS, né? Então essa é a grande dificuldade que nós temos de encaixar, né? Aonde nós vamos colocar isso, onde nós vamos colocar para ser tributado isso. Sim, esse é um grande desafio, né? Nossa, bom, inicialmente, com certeza. então, para nós começarmos a partir dos itens que já foram apontados aqui anteriormente, vamos falar então desse item aqui. Hoje o tema nós vamos falar sobre bens digitais, marketplace e reforma tributária. E para começar aqui com a doutora, vamos falar sobre tributação sobre esses bens digitais, ISS versus ICMS. Explica para a gente aí essa grande confusão que está acontecendo, ou o que nós temos de benefícios, ou preocupações com relação a isso. Legal. Então, eu vi só um parênteses aqui, o Rafael, né, Ferreira abriu a câmera, achei maravilhoso, mas depois ele fechou, Rafael. Então, abram a câmera aí que eu gosto de ver. Isso, se está concordando, faz assim, se está discordando, faz assim. Quem quiser, por favor, pode abrir a câmera, fique à vontade. Pode falar, viu? Eu acho que, como eu dou aula há muitos anos, né, Ricardo? Eu dou aula desde os meus 15 anos, eu comecei a dar aula, né? Sim. Então, não vou falar quantos anos faz, senão todo mundo vai descobrir minha idade. Então, assim, faz mais de 15 anos que eu dou aula. Então, assim, eu gosto muito de ver o rosto das pessoas, a expressão delas e de dialogar. Sim, né? sim. Nunca gostei de falar muito sozinha. E esse é um Ela tema, é sensacional, assim... gente. A André é uma fofa. Então, gente, esse tema, ele é muito bacana. Eu não sei se alguém aqui vive, né, com isso, como empresário que trabalha no setor, ou então como profissional mesmo, né, que trabalha dentro de uma empresa que realiza esses serviços. Tem tecnologia lá no meio, ou então advoga, ou é contador, mas seja o que for, né, é muito interessante ver as várias perspectivas sobre o assunto. E nós sabemos, né, que nos últimos anos, nos últimos 80 anos, nós tivemos uma evolução muito grande, né, da tecnologia. Quem aqui é pequenininho, quem era pequeno, né, e tinha aqueles brinquedos que a gente brincava antes, né, eu tenho até hoje um bichinho virtual, né? Então, bichinho virtual, eu tenho um que eu guardei, eu nunca usei, eu falei, eu vou guardar, porque eu sei que isso daqui, eu já tinha aquela visão, eu sei que isso daqui vai ficar para a história. Embora ele seja virtual, ele é físico, né? Não é? Mas quando chegou o bichinho virtual, a gente ficava, nossa, que é isso, gente? Eu alimento um robozinho, aquele Tamagotchi lá, eu dou, né, comidinha, bebidinha para ele. E hoje nós vemos as crianças fazendo tudo no mundo digital, né? Agora com a pandemia, quem está com filho em casa, né, que está tendo a possibilidade de assistir aula, não são todos, né? Mas quem está tendo a possibilidade de assistir aula está vendo que eles estão mais inseridos no mundo digital do que nunca. Então, no futuro, isso daqui, isso que cresceu nos últimos 80 anos, vai ser 80 em 8, né? Que nem tinha 50 em 5, né? O Brasil vai crescer 50 em 5, a tecnologia vai evoluir 80 em 8. Assim, a coisa vai ficar cada vez mais rápida, né? Então, nós vimos essa evolução muito grande
dos bens e serviços, né, que envolvem tecnologia, né, nesses anos, mas, por outro lado, a legislação, notadamente a tributária, não sofreu tanta alteração assim para alcançar todas essas mudanças, né? E isso traz muitas dúvidas hoje para quem trabalha com isso, né? Afinal, eu não tenho uma previsão específica a respeito do serviço que eu presto, ou sei lá se isso é serviço, né? Da mercadoria que eu forneço, não sei nem como chamar, né? Aí, na dúvida, fala atividade. Né? A atividade que eu realizo, né? A atividade que eu realizo. Eu não sei se é serviço, não sei se é mercadoria, eu não sei se é sujeito a ser uma operação financeira, né? Exatamente. Então, assim, eu não sei o que é isso, ou então eu sei, só que eu não sei se o fisco vai concordar comigo, né? E se depois o juiz vai concordar comigo. Então, isso gera muita dúvida. E nós vemos que essas dúvidas, né, que as pessoas foram formando, têm razão de ser, né? Porque quem se posicionou, muitas pessoas que se posicionaram, né, sofreram autuação. Por quê? Porque um fisco ou outro não concordou. O fato do municipal concordar contigo não quer dizer que o estadual vai concordar contigo. E nem quer dizer que o federal vai concordar contigo, porque a gente tem questão também de incidência de PIS e COFINS, né? Cumulativa, não cumulativa, dependendo de onde a pessoa se enquadra lá na lista. E agora, bom, com o CBS, talvez isso diminua, mas a questão é que muitas dúvidas surgiram e têm surgido nos últimos anos, e com o aumento de novas tecnologias, a tendência é aumentar cada vez mais. Então, pensem aí em exemplos de tecnologias só que surgiram agora na pandemia. Coisas que a gente, né? Ou então cresceram, o uso. Dropbox. E aí, gente? Dropbox é uma mercadoria ou é um serviço? Né? Antigamente era mais fácil, né? Antigamente era mais fácil, porque se você comprava um CD, que eles chamavam de prateleira, né? Um software de prateleira, um CD, um disquete, você sabia a mercadoria física, ICMS. Agora, se era uma coisa assim na nuvem, que você fazia o download e tal, podia personalizar. É serviço, eu posso personalizar ele para o meu cliente, né? Então, isso é serviço. Mas hoje, isso ficou tudo muito imbricado. Tanto que nós temos municípios falando que softwares que podem sofrer alterações são serviço, como o município de São Paulo já se manifestou várias vezes, e temos os estados se manifestando no sentido de que sofre incidência de ICMS. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ler o convênio ICMS 106 de 2017. Recente, né? 2017 está pertinho. Então, esse convênio 106, o que ele disse? Que vários, eu não estou com a redação dele aqui agora. Que ele autoriza os estados e o Distrito Federal a cobrar ICMS. Isso, e ele dá uma listinha, né, de softwares que podem ser, né, bens e mercadorias a cheque, bens e mercadorias digitais, tais como softwares, programas, jogos eletrônicos, aplicativos, arquivos eletrônicos e congêneres que sejam padronizados. Aí você, padronizado, beleza, o software de prateleira, ICMS, né? Ainda que tenham sido ou possam ser adaptados, comercializados por meio de transferência eletrônica de dados. Ou seja, que seja padronizado, mas ainda que ele possa ser adaptado de acordo com a solicitação do cliente. Aí, peraí, né? Aí, eu assisti uma palestra de um querido professor meu, faz um tempo, em 2019, ano passado, que ele falou assim, gente, se tem alguém que realiza, né, essa questão de se prestar, bens, serviços, bens e mercadorias digitais, uma pessoa que trabalha com software, que é padronizado, mas que pode ser adaptado de acordo com a necessidade do cliente. E me pergunta, doutor, eu recolho ICMS ou ISS?
Ele falou assim, não pergunte para mim. A dúvida recolhe os dois, né? A dúvida recolhe os dois, né? Olha que situação que a gente chegou, né? Olha, para Eu ser passo por isso. recolhe os dois. Né? E assim, aí você joga no judiciário, o judiciário também não sabe resolver, né? Então, claro, a gente avalia caso a caso, né? Os detalhes de cada negócio, né? O que ele envolve, os contratos. Hoje em dia, gente, nossa, uma questão importantíssima são as palavras que você usa nos contratos. Cada palavrinha pode dar ensejo a uma tributação, ou pelos estados, ou pelos municípios. Então, você tem que, meio que, além de ter o seu caso avaliado, né, a sua atividade bem, rigorosamente avaliada, você tem que, muitas vezes, adaptar a sua atividade para contentar ou o município ou o estado, né? Olha, então eu vou fazer uma mudancinha aqui para ficar mais para ISS. Ou eu vou fazer uma mudança aqui para ficar mais ICMS. Então, é interessante isso, né? Os negócios, né, particulares, privados, tendo que se adaptar para não causar confusão no setor público, que já está totalmente confuso, né? Então, assim, vamos voltar aos exemplos. Dropbox, mais Zoom, que nós estamos aqui, né? Teams, que são muitas plataformas pagas, né? O próprio Simpla, o pessoal entrou para estar aqui, né? Também, né? LinkedIn, né? Hoje em dia a gente paga até para, por exemplo, promover alguma coisa no Instagram, né? Então, Instagram, nós temos os marketplaces, questão que está bombando, que vai ser a nossa segunda questão hoje, né? Então, vai iFood, Uber. Hoje em dia, nós estamos tendo também marketplaces de educação, né? Nós estamos tendo algumas plataformas que estão fazendo a mesma coisa, que é a uberização, né? Que a gente chama a uberização da educação, de vários serviços, psicologia, né? Minha mãe, que é psicóloga, né? Ela tem, hoje em dia, ela faz parte até de uma plataforma de psicólogos, em que você contrata o psicólogo por meio da plataforma. Você vai lá e escolhe, que nem você escolhe no iFood o seu prato, né? Então, assim, nós temos essas plataformas digitais. Então, a gente tem muita coisa acontecendo, né? As operadoras de cartão de crédito. Nossa, cartão de crédito, gente, não é mais o que a gente achava que cheque tinha ficado para o passado, né? Mas até cartão de crédito está ficando para o passado, sabe? O cartão físico. Hoje você passa o seu celular. Você pega o seu celular, o meu tá até carregando aqui, ó. Então, você pega o seu celular e passa lá na maquininha, né? E paga, né? Hoje, na pandemia, até você tá abrindo o cardápio, né? Com o celular. Mas o que mais? Nós estamos também realizando muitas operações com crédito em banco digital, né? Não vou citar nomes aqui de bancos digitais, mas alguém aqui deve ter um cartão de um banco digital, né? E fora isso, tem a recente notícia de que quem vai inserir pagamento digital no Brasil? Está pretendendo inserir pagamento digital no Brasil? O WhatsApp, né? O WhatsApp está com essa intenção, né? O CAD está avaliando, né? Eles estão avaliando ainda como que vai funcionar isso no Brasil, mas eles já vieram com força total para fazer isso. Eles já estão com toda a estrutura lá para começar a fazer isso. Gente, todo mundo vai fazer pagamento por WhatsApp. Isso é uma realidade muito mais diferente em relação ao que a gente vive hoje, ou vivia há 5 anos, né? As coisas vão mudar muito rápido. E aí, já achou que não ia, né? Exatamente. Como que a gente vai tributar tudo isso, né? ICMS, ISS, IOF, né? Então, assim, tem algumas coisas até que surge dúvida em relação ao IPI, né? Então, imposto de importação, exportação, porque nós temos a questão também do local da prestação, né? Então, serviços digitais, né? Vamos supor que eu estou dando uma palestra aqui, paga,
tá? Todo mundo que entrou aqui pagou para ter acesso a essa palestra, né? A Cecília está em Campinas, né? Vamos supor que o Rafael está lá em Uberlândia, a Giovana está lá no Paraná, a Jéssica está lá em Manaus, né? Então, cada um está em uma cidade, um estado diferente, só que eu estou dando essa aula, essa palestra de forma virtual. E aí, onde que eu recolho, né? Onde que eu recolho no caso, estou fazendo uma prestação de serviço, né? Palestrando ISS, mas onde que eu colho ISS? Aqui em São Paulo, em Campinas, lá em Curitiba, no Paraná, né? Lá em Manaus, onde que eu recolho ISS? Então, essa questão do espaço também é uma dúvida que só cresce, né? Relações internacionais também. Nós temos muitos serviços que nós contratamos lá de fora, né? Quem aqui já pagou o Dropbox, né? Dropbox, como que aparece o preço lá? Em dólar, né? Aparece o valor em dólar. O Zoom também, em dólar. Então, nós temos muito... Isso, exatamente. Tem muitos Google, serviços, né? Ou mercadorias, né? Muitas atividades. Como eu disse, essa palavra-chave, tá? Que a gente acaba utilizando lá de fora, né? Ou então a gente presta para alguém, fornece para alguém que está lá fora, mas tudo de forma virtual, pelo meio virtual, né? E aí, né? Isso caracteriza importação, exportação, onde que foi prestado, ou sei lá, onde deve ser tributado. Então, são muitas questões que vêm cada vez crescendo mais. A tendência não é diminuir, é aumentar. Porque, gente, a cabeça, esse pessoal é genial, genial. Né? Eu trabalho com muitas pessoas, né, com muitas empresas que trabalham com tecnologia, a cabeça deles não param. Eles estão toda hora pensando em algo que você pensa, nossa, gente, isso vai facilitar a minha vida? Como que eu não pensei nisso? Eu admiro demais quem trabalha nessa área, sabe? Porque a capacidade deles de criação é negócio de outro mundo, sabe? As crianças de hoje vão estar tudo preparadas para isso, né? Porque estão tudo mini gêniozinhos da tecnologia, né? Quem é pai aqui, mãe, sabe. Não, eu tenho um sobrinho que ele tem 2 aninhos, ele já sabe que se ele rolar o dedinho, já muda de tela. Exatamente. Então, coisa que a gente com 2 anos, né? Meu Deus do céu. Não, é um negócio, assim. Não, a minha cachorrinha gosta de ficar mexendo no celular, gente. Ela bota a patinha e fica mexendo nas imagens aqui. Eu falo, que é isso? Até o cachorro. É melhor que muita gente. Então, gente, o futuro é assim, é algo inimaginável, né? Para essas pessoas que têm a cabeça, né, muito criativa, né? Eu acho que eles não prendem, né? Tanto que os locais, as posições que eles trabalham não é presa, né? Não, um dia eu trabalho aqui, outro dia eu trabalho ali. Você vai visitar essas empresas, cada um trabalha num lugar uma hora, outro dia eu trabalho naquele sofá, tem uma rede ali que também eu posso trabalhar, porque eles estão muito assim abertos a novas informações, né? São pessoas assim, eu admiro demais, demais. Então eu não sei onde isso pode parar, porque o pessoal é muito criativo, né? E cada vez que vai mudando essas gerações novas, meu Deus do céu, né? E aí a legislação vai fazer o que, gente, com isso? Né? Tá se não se atualizou até né? agora. Exato. Gente, a jurisprudência até hoje não soube resolver o fim do CD-ROM. Até agora nós estamos traumatizados com o fim do disquete. O dia que chegar um CD na sua casa, você tem que tomar cuidado, porque boa coisa não é. Não, até agora a gente não conseguiu resolver essa questão do fim do CD-ROM, gente. Onde a gente vai parar, né? Eu tenho um monte de disquete ainda aqui que a gente usava na época de FGTS, que você tinha que levar na caixa juntamente com o pagamento e deixar o disquete lá para eles pegarem as informações do FGTS dos funcionários. Então, eu tenho um monte ainda aqui no escritório. Então, o fim disso até hoje não foi resolvido. Então, dentro dessa questão mesmo que você comentou agora, até uma dúvida. Você comentou sobre a questão dos bens digitais, né? Então,
tem muita diferença até da cobrança, né, por ser um produto ou serviço, né, o produto físico e serviço. A questão dos produtos, eles vêm mudando constantemente, e todas essas plataformas que você comentou, elas são vendidas como serviço, né, software as a service, né, todo mundo fala. E como que você vê essas questões do software as a service, principalmente com relação a essas barreiras, essa questão porque hoje, você falou, o grande problema é que as pessoas não sabem quem pagar, né? Quem é o órgão público a quem pagar, se é município, estado ou federal. E eu sei, porque eu atuo nessa parte também de software as a service, eu sei o quanto que isso é problemático, né? Na dúvida, paga tudo. Sim. Depois a gente pensa como que vai recolher. Mas como que você vê isso? Porque eu não vejo nada diferente mudar, e principalmente do que eu vi aqui na reforma tributária, por enquanto não tem nada tão impactante, de bom, né? Nesse sentido. Não, realmente não. Olha, vejo da seguinte forma, depende da lente que você está utilizando, tá? Eu digo isso porque eu tenho amigos de várias áreas, né? De vários setores públicos, né, tanto da Procuradoria como da Auditoria, e municipal, das 3 esferas, municipal, estadual e federal. Né? E eu, outro dia, estava conversando com um amigo meu, que é auditor do Fisco Municipal, e perguntei para ele, né, como que você entende essa questão da tributação de bens, né, serviços digitais? Ele falou assim, olha, assim, quando a gente tem um serviço digital, é fácil, o nome mesmo já diz. A gente tem os softwares, né? Hoje em dia, eles todos têm embutido uma prestação de serviço, porque ele vai se adaptando de acordo com a pessoa, com as preferências da pessoa, tanto que o nome é Software as a Service. Aí ele falou, service, a dica já tá aí. É óbvio que é serviço, né? Então, eu não sei, eu não entendo essa discussão. É óbvio que é serviço. Só que ele é auditor, né, da prefeitura municipal. E aí eu vou conversar com um colega meu que é auditor do Fisco Estadual. E aí ele já fala, olha, se você peneirar, você vai ver que não muda nada do que era oferecido no CD. A pessoa, você analisa os contratos, você vê que é tudo padronizado. Muda uma coisinha ali, muda uma coisinha aqui, mas é padronizado. Então, o fato de eu ter mudado uma coisinha aqui, ou eu ter deixado um sistema, não é nem uma pessoa, um sistema analisando os dados e emitindo informação, não pode ser chamado de serviço. É óbvio que é ICMS, é óbvio que é mercadoria. E aí, né, os dois têm argumentos bem convincentes, né? E os dois têm razão, né? Exato, né? Assim, é muito difícil você realizar esse corte preciso, porque as possibilidades são muitas, né? E realmente, hoje em dia, nós não temos mais pessoas fazendo a maioria das atividades. Hoje em dia, nós temos a máquina, são dados, tudo são dados, né? Então, eu tenho uma colega que ela trabalha num setor de financiamento, né? Eles fazem conexão com startups já maduras, né? Eles não pegam startups que estão começando, mas startups já maduras e investidores, e fazem essas relações, né? E ela fica sempre testando os produtos, né? Ela me falou assim, Cris, sabe que outro dia eu tomei um café gourmet feito pelo, assim, maior profissional do assunto, um cara que tem o dom, e um café preparado por ele, grão selecionado por ele, é carérrimo. E aí, como estava muito caro, o que eles fizeram? Transformaram o dom dele de selecionar grãos em dados. Então, hoje, uma máquina faz uma seleção de grãos perfeita, como ele faria. Já foi testado e ele mesmo ficou surpreso. Ele falou assim, nossa, ele fez a seleção e a máquina fez a seleção e deu a mesma coisa. Então, assim, uma máquina fazendo uma seleção de grãos tão bom quanto um dos maiores profissionais, né, nessa área do café. E aí a gente pergunta, nossa, então, peraí, ele fazendo a seleção de grãos, né, é um serviço que ele está prestando. A partir do momento que uma máquina
está realizando essa seleção, né, e por um valor muito menor, isso passa a ser mercadoria ou continua a ser serviço, né? Então, a grande dúvida é justamente por isso, porque hoje em dia são as máquinas que estão fazendo, não são mais o ser humano. Então, o fato de ser a máquina faz com que isso passe a ser um bem, uma mercadoria digital, ou não descaracteriza a prestação de serviço por ser adaptado a cada um. Netflix. Quem aqui tem Netflix? Sim, a Netflix, ela não seleciona o filme de acordo com os últimos filmes que você assistiu? Sim. Às vezes eu acho até que de acordo com a voz, viu? Com as coisas que a gente fala. Porque você fala a Bela Fera, a Bela Fera. É verdade, não, outro dia eu estava falando... Pode falar, Cecília. Você fala que conversando assim com alguém, fala, nossa, eu tô precisando trocar alguma coisa, preciso trocar um sofá. Quando você entra no Google, você já vê lá várias coisas de sofá mostrando para você. Exatamente. Então, aí você fala, mas seja, ele está selecionando. Ele está selecionando de acordo com o seu perfil. Pra gente é ótimo, né? Eu tô procurando, eu tava, né, procurando um vestido para usar a semana que vem no evento. Aí eu procurei em uma loja vestido, me apareceu propaganda de um monte de loja. Eu adorei isso, né? Porque eu não acharam o cliente potencial. E eu cacei vestido midi, que eu gosto de vestido midi, né? Apareceu várias propagandas de várias lojas que eu nem conhecia. Aqui tudo em São Paulo, pertinho, né? Com várias opções de vestido midi. Adoro isso, né? Porque facilita. E ainda vai entregar na sua casa ainda. Você tá olhando no Instagram, aparece, gostei desse vestido. Vocês sabem qual tecnologia que é essa daí? Já ouviram falar desse? Como que funciona isso? Já ouvi falar. Mas eu não sei o nome. Se chama mídia programática. Mídia programática. Você trabalha com isso, né, Ricardo? Eu sou do mundo de tecnologia. Então, só para complementar. Pode falar mais. Não, isso. Só para complementar a questão que você falou, porque essa parte da tributação, ela envolve realmente essa parte de mídia programática, plataformas. Sim. E isso que você está falando realmente é uma discussão absurda em termos de realmente o que é produto, vamos assim simplificar, o que é produto e o que é serviço, né? Isso aí as empresas, elas têm essas manipulações de produto e serviço para comercializar, depois vem uma auditoria e aí você fica sujeito a algumas questões. Eu posso falar que até hoje eu não entendi realmente como é que funciona direito, né? Mas no meio disso tudo é contadores, né? Esses advogados não estão sabendo como que é que a legislação. Imagina os contadores que têm que trabalhar com a tributação efetiva ali. Mas o governo, conjunto, o legislativo não chega a um consenso, né? Eles não chegam a um consenso. A prefeitura fala, a gente vê no texto falando assim, que quando você pega o produto e faz um download, leva para com você, seria um produto. Quando você simplesmente vê, né, como a gente está fazendo aqui, eu não estou pegando o download, não estou usando, não vou ver daqui a pouco, mas você está só transmitindo, né? Isso seria um serviço. Só que a Prefeitura de São Paulo vai cobrar dos dois, tanto do download como do streaming, né? Gente, eu sou muito ruim de streaming. Isso. Eu sou muito ruim de inglês. Eu vejo que as grandes empresas de tecnologia aplicam, até porque nós também nos baseamos aqui em... Vamos falar um exemplo grande todo mundo conhece, SAP, Salesforce, todas essas plataformas mundiais aí de software. Realmente eles acabam dividindo, né, essa parte de o que é o produto físico acaba virando um licenciamento, né, porque você está levando um produto que ele não é manipulado, e aí depois você compra o serviço. O serviço é um professional service, né, que é serviços profissionais que vão manipular o produto físico. E aí quando você vai emitir nota, você emite uma nota por um produto, da licença como produto, o licenciamento e um código para serviço. Eu vejo que quase 100% é o que acontece. Agora, o que acontece depois... Só que licença de uso... Só que licença de uso, só aproveitando essa sua fala, está na lista do ISS, né? Sim, né?
Então, mas não deveria, né? Pois é, essa grande discussão, né? Licença de uso é serviço ou então está na esfera de competência residual da União e não deveria ser tributado? Se me permite, essa é uma discussão que já foi sedimentada quando o STF decidiu pela cessão de marca, que incide o ISS. E aí se faz uma espécie de uma semelhança, uma analogia, aproximação quanto a esses regimes. E a licença de uso de software se aproximaria, embora não tenha uma legislação específica. O conflito maior é, como bem explicado pela Cristiane, é esse conflito, essa ultrapassagem de limites de competência, né? Que levando até o STF vai levar no mínimo alguns anos aí. Mas não está decidido ainda. Eu só gostaria de, só aproveitando ali que eu interrompi um pouco, não, fica à mas vontade, essa regulação política maior de um afastamento do Estado, né, na regulação das transações econômicas de software. Se a gente pensar também no âmbito dos serviços digitais, da lei de proteção de dados, até da inteligência artificial, que hoje as grandes startups, os unicórnios, elas se baseiam com esse tipo de serviço. As transações econômicas que o consumidor faz com esse tipo de serviço, streaming ou aulas, é a própria entidade que decide qual é a qualificação, já que o Estado ele está ausente, ele não tem controle, ele só tem controle através das transações econômicas. Então, há um abuso aí, uma falta de controle total dessa tecnologia. Então, acaba sendo até uma perda de receita, tem as criptomoedas, tem uma série de subterfúgios aí para eles ser evitada essa tributação, né? Mas bem especificamente no âmbito daí local, eu diria que a tributação é feita na sede. Se tu agora, não sei qual o local que está prestando o streaming, se fosse um serviço prestado lá da cidade, por exemplo, de São Paulo, para o Brasil inteiro, a tributação seria a partir da origem do serviço, né? Mas isso é extremamente complicado. Da sede da empresa, né? O duro é saber onde que é a sede da empresa, né? Porque às vezes a sede é um endereço digital. A gente pode ter o exemplo da Uber, né? A Uber, a sede dela é São Paulo, se não me engano, e é ICMS. E aí todos os pagamentos do Brasil inteiro são centralizados nessa sede. Em alguns casos a gente consegue definir, em outros não, né? Então é uma questão bem complicada, né? E como eu falei, a partir do momento, quando você tem pessoas prestando serviço, é muito mais fácil, né? Eu sou costureira, eu faço o serviço, a Cecília quer uma saia assim, a Andréia quer uma blusa assado, beleza, ISS, né? Agora, se eu sou vamos dizer, uma loja de roupas, que eu vendo a mesma blusa para Cecília, a mesma para Andréia, a mesma para Maria Fernanda, a mesma para Arleia, né? Ou então só mudo a cor, a mesma saia, né? O mesmo sapato para o Ricardo, para o Rafael, aí nós sabemos que é ICMS, mercadoria. Mas aí no momento que nós temos um Netflix, né? Um Google adaptando ao que você gosta, né? E te oferecendo, te aproximando daquilo que mais né, se adequa ao seu desejo, ao que você está querendo como consumidor. Só que é uma máquina fazendo isso, né? Uma realidade virtual fazendo isso, essa seleção virtual, como o Ricardo falou, né? Está sendo feita por uma máquina. Essa adaptação a cada um está sendo feita por uma máquina. O café está sendo feito de acordo com a minha preferência, porque eu fui lá e cliquei o botão, eu falei assim, eu quero um aroma mais puxado para o frutado, né? Eu quero um café mais forte, eu quero um café mais isso, menos isso, né? Com um tom de baunilha, né? E eu seleciono lá os botõezinhos, e a máquina faz para mim, customizado, ninguém vai ter um café igual o meu, né? Porque eu não vou pedir a mesma coisa que a Andréia vai pedir, né? O grão não vai ser o mesmo grão não se repete, né? Só que é uma máquina fazendo isso. E aí, por ser uma máquina, essa questão muda totalmente, dificulta muito, né? Sim, porque na máquina a gente faz em escala, né? Máquina a gente faz em escala, ou seja, você vai pedir esse café, mas pode ser que 2, 3 pessoas depois de você
vai pedir o mesmo tipo de café Será? de você. Então, faz na mesma escala. Ou seja, faz vários cafés em grande escala. Então, o Estado coloca como se fosse ICMS, né? É um comércio. Grande escala, comércio. Está tendo uma manipulação, né? Isso. Sim. Por isso que, assim, como o Rafael disse, né? Tem que ser definido pela própria empresa. É isso, né? A empresa que tem que definir. Eu vou recolher ISS, ICMS ou nada, porque eu tô lá na zona do limbo da competência residual, que nós já vimos que o STF nunca concorda com mas até 2016, ninguém pagava nada, né? Eles não estavam pagando nem ICMS, nem ISS. Depois que o Estado viu que tinha ali, que tinha uma perda de receita, tanto de ISS como ICMS, o que o Estado fez? Vamos primeiro ver ICMS. Aí os municípios viram que tinha ICMS, falou, não, é ISS, então vamos também. Então, quer dizer, depois disso é que começaram a ser tributados e começaram a querer ter essa receita para o município e para o Estado. Até hoje tem empresa que tem liminar para não recolher nada. Tá lá com a liminar e não recolhe nada. Porque se for ver, que depois vai ser na nossa conversa depois, né? Mas a intermediação dos marketplaces também, né? Sim. Mas vai ser na nossa segunda. Bom, eu vou deixar vocês falarem mais sobre esse assunto. Eu acho que o que eu queria colocar sobre esse primeiro tópico era isso. Não, ótimo. Até porque já passou uma hora, né? Não, com certeza. Alguém quer fazer mais alguma colocação sobre bens digitais? Acho que isso é bem... E também nós podemos aprofundar também no próximo painel, daqui a pra frente, a gente cria um específico de um tema que está sendo bem pertinente, né? Essa questão de bens digitais eu vejo no dia a dia aí que as empresas de tecnologia, elas estão investindo muito, principalmente porque isso envolve a questão de receita, rentabilidade, envolve uma série de questões, né? Então, isso aí é bem discutido. E a gente tem que trabalhar sempre em conjunto com uma análise, um planejamento tributário, né? Para que a empresa comece a ver o futuro, né? Para ela saber o que é mais vantagem para ela. E junto com uma advogada tributarista, né? A gente consegue caminhar certinho, porque o contador sofre muito com isso também. Porque os empresários muitas vezes chegam para a gente e querem que a gente dê a solução para ele. O que é isso aqui? Eu vou pagar ICMS, eu vou pagar ISS. E a gente fala, depende, né? Ou não quer pagar nada, aí? Né? Não quero pagar nada. Ou não quer pagar nada. Depende, o que você quer fazer? O que você faz, né? Eu faço não sei o quê. Você faz o quê? Eu faço isso, então você vai pagar ICMS. Mas se eu mudar disso, então você vai pagar ISS. Então a gente fica nesse meio ali, não tem, tentando ajustar e tentando ver a melhor forma para o nosso cliente pagar menos tributo, dentro, claro, da legalidade, né? Sim, sim. Isso reflete exatamente na rentabilidade. Pode falar, Rafael. Eu aproveito também a oportunidade, não é que as empresas têm que definir, é que por causa da ausência do Estado, nessa indefinição que é proposital pela ausência dele, com relação ao planejamento tributário da empresa, ela que acaba, por uma opção dela puramente econômica, tributária, claro, optando qual que é o regime mais vantajoso. Claro que isso gera problemas depois com o FII, etc., mas realmente ela consegue se adequar a um tipo de enquadramento tributário, né, com relação ao serviço ou mercadoria. Mas muitas fazem isso pensando o seguinte, eu vou pagar isso agora, depois, na hora que for no judiciário, a gente vai ver o que a gente faz. Porque como não tem, né, uma coisa dizendo, é isso que você tem que fazer, é isso que você vai pagar, você vai tentar a sorte com o juiz para ver o entendimento dele, né? Sim. E aí sai mais caro, né? Sai mais caro. Por isso que você tem que fazer o planejamento já guardando o dinheirinho ali para ver o que você vai ter que pagar de diferença, né? Isso que é o terror, né, no Brasil, porque o empresário não quer submeter a isso, né? Nenhum de nós quer ver a sua situação sendo judicializada, ter que ter que garantir um débito para poder discutir ele, né, e não ser executado. Então, assim, é uma situação muito desconfortável e que reduz investimentos no país, né? Porque o empresário, eu não estou falando do sonegador, eu não estou falando
de nenhuma forma daquele que quer evitar pagar tributos, né? Mas eu estou falando o empresário regular, né? Sim. Ele quer pagar seu tributo, só que ele quer pagar certo. Gente, é o direito a pagar o tributo certo. O contribuinte no Brasil não tem esse direito de pagar o tributo certo. Para não ter então, problema. é ele que vai decidir, né? De fato, Rafael, é ele que vai decidir que tributo que ele vai recolher, né? Só que ele quer definir certo? E a legislação, né? As próprias consultas, né? Que a gente vê, muitas vezes não ajudam ele. E o próprio conflito. É só você olhar esse convênio ICMS e olhar a manifestação do município, eles estão falando da mesma coisa. Software que pode ser adaptado. Né? Então, tá lá, não tem quem esclareça isso. A legislação não esclareceu. Então, você não tem o direito no Brasil de pagar certo, com toda a sua certeza. E depois ainda vai ser aberto um inquérito policial contra você se você não pagou, né? Ou se você está discutindo. Hoje, Prefeitura de São Paulo, você tem uma autuação de ISS, perdeu no CMT, né? Saiu, teve o trânsito lá, né? Em julgado, terminou a instância administrativa, semana seguinte chega o inquérito policial na sua porta para saber por que aquela autuação, né, de um valor tão grande foi lavrado em relação à sua empresa. Por que você teve essa autuação? Você sonegou? Você omitiu informação? O que aconteceu? Venha na delegacia prestar informação. Imagina, para o empresário, sabe, ter que ir na delegacia prestar informação sobre o negócio que ele fez, achando que ele estava agindo corretamente. Difícil, então, além das questões tributárias, nós temos consequências penais crescendo, né, no Brasil. E aí, gente, que segurança é essa, né? Sim, isso para um empresário, um empreendedor, principalmente o empreendedor, né? Está começando, isso é absurdo. Bom, pegando pior que a gente tem tudo, né? A gente tem tudo aquela situação, porque você faz as consultas tanto no estado como no município, vem as mesmas respostas. Um fala a mesma coisa que o outro, ou seja, fica difícil, realmente é complicado. E você, Cecília, né? Não sei se tem mais alguém aqui que é contador, o contador também é chamado para prestar depoimento na delegacia. Sim, com certeza. Porque o empresário vai falar, não, eu prestei as informações. Porque meu contador falou que eu tinha que pagar tal coisa. Sobra para o contador, para o advogado, quem tiver ali. Sim, sobra, porque realmente o cliente, o empresário chega para a gente e fala, o que eu vou pagar? O que você me orienta a pagar? A gente vai fazer a consulta, tanto no estado como no município. Aí você entrega as duas consultas para ele. Fala, os dois estão falando que você tem que pagar. E aí, você vai pagar os dois? Não, ó, eu já tive essa situação, né, de o município pensar de uma forma e o estado pensar de outra forma, né? Então, a partir disso, né, o que eu percebi, né? Se você tem uma dúvida de tributação estadual e municipal, não basta ter a opinião do município. Porque você apresenta, se, por exemplo, o estado te autua, no máximo você vai conseguir descaracterizar um dolo, porque você teve boa fé, porque você teve a consulta do município, né? Isso. Mas, mesmo assim, se o município, o estado te autua, você apresenta lá, viu? Mas eu tenho a consulta municipal que eles falaram que a tributação era municipal. Eles vão falar, tô nem aí. O município não tem gerência aqui, não. Basicamente isso. Não tem discussão. E aí você vai ter a questão do federal também, né? Do PIS/COFINS, um absurdo, mas é o que cumulativo. acontece, né? De município para município, Ricardo. Eu já tive uma questão que para um município o serviço era serviço de tecnologia, né? Então, para um município, o serviço que a empresa prestava era um. Para outro município, o serviço que ela prestava era outro. Assim, cada um enquadrou em um item totalmente diferente do outro, sendo que era a mesma empresa e o mesmo serviço. Aí você apresenta para o outro município e fala assim, viu? O outro município falou que é isso.
o problema é dele. No meu município, você presta esse serviço. Eu já Então, passei olha, Paga aqui. E paga aqui, ou seja, você paga lá no município e paga no Paga outro, nos aqui, dois. porque tem serviço que ou é no estabelecimento prestador ou no local do tomador. Sim. Aí o serviço que o município onde está localizado o tomador vai escolher aquele serviço em que recolhe no local do tomador. Sim, e o município em que está localizado, exatamente esse caso, empresa. Cecília, que fala que é o local do prestador, né? É onde está o prestador. E aí, gente, você vê que é interesse próprio sendo envolvido. Interesse próprio. Né? Não tem nada de neutralidade, não. É porque os Passou dois querem longe ganhar, de né? neutralidade. Exato. Cada um puxa para sua sardinha, né? E aí isso complica demais a vida do empresário, né? Será que uma reforma tributária vai resolver isso? Isso aí. Cenas para o próximo capítulo. Então, até pegando esse gancho, uma questão que eu acredito que tenha uma relevante atenção agora que nós temos que ter, até por causa do Covid, dessa nova realidade que tem crescido muito, a questão dos marketplaces, né? Então, o próprio Simpla que nós utilizamos é um marketplace, né? De eventos. Então, assim, nós temos Mercado Livre, temos o OLX, aí eu tenho amigos, né, que são lá do Mercado Livre, a gente estava discutindo exatamente isso. Então, você imagina que tudo isso que nós estamos falando, e nós precisamos saber a questão, né? Responsabilização tributária do marketplace. E aí, doutora, o que você me sugere? O que nós podemos fazer aí pelos... Então, se alguém quiser se manifestar sobre esse assunto, né, eu acho muito interessante, e tem uma divergência de opinião, nós estamos vendo nos jornais, né, um dia sai uma opinião a favor, outro dia sai outra pessoa falando contra, né, mas a grande questão é que, por uma tendência até global, de preocupação com evasão de tributos, né, nós temos uma tendência agora aqui no Brasil de querer se adaptar a isso, né, de uma forma um pouco incoerente com a Constituição Federal e com o CTN, né? Então a gente tem que ter cuidado quando a gente olha a tendência assim mundial e para adaptar para o nosso país, né? Até porque quando a gente adapta para o nosso país, a gente sempre muda uma coisinha, né? É só a gente ver o filme, né? Nunca é só aquele nome, Rambo, né? Rambo, o Homem da Floresta, sei lá, né? Tem que ter o subtítulo, tem que ter uma frase assim que esclareça mais. Então, assim, tropicalização. Quando o Brasil importa, ele sempre faz uma, né, alteração. Então, a gente ouve, né? Outro dia eu li no jornal, não, mas a gente está fazendo igualzinho os outros países. Não é igualzinho os outros países, né? Cuidado quando você lê isso, tá? Vai ver como é no outro país. Que não é igualzinho, nem limonada suíça, né? Você vai lá na Suíça e pergunta, viu? Ai, a limonada suíça original aqui, né? Onde que vende? Não, é limonada suíça, nunca ouvi falar. Não, aquela que você bate no liquidificador. Não, nunca fizemos isso. E a torta holandesa, né? A torta holandesa que não é holandesa, é brasileira, né? Então... A torta holandesa foi feita aqui, inclusive foi aqui em Campinas. Então, gente, olha, isso serve para a vida de todos nós que trabalhamos com tributário, tá bom? Só porque alguém disse que a limonada é suíça, não é porque ela é da Suíça, tá? Não esqueçam disso que eu tô falando. Quando vocês lerem os jornais, quando vocês lerem os artigos, tá bom? Então, o que acontece? Né? No Brasil, o que estão fazendo? Né? Já tem várias leis nesse sentido, né? Ou até atos infralegais, né? Sendo propostos, mas notadamente leis, a respeito da responsabilização dos marketplaces por débitos tributários vamos dizer, dos seus usuários, né? Então, só para vocês terem um exemplo, Rio de Janeiro já publicou uma lei agora em 2020, tá? Mato Grosso também agora em 2020
Bahia e Ceará no final de 2019, tá? Então veja que é recentíssimo, né? E agora, né? Pode ser que tenha até mais um, que eu não sei, mas a coisa tá aumentando. Não, por enquanto são só 4. São só 4, né? São só 4. Então, são esses. E aí, o que acontece? Esses estados já fizeram leis, publicaram leis prevendo a responsabilidade do marketplace. Então, como que funciona? Então, nós temos lá no iFood, por exemplo, vários restaurantes vendendo, né, as suas comidinhas. Se um deles não paga o seu tributo, né, não emite a nota, não faz a declaração lá, né, o que vai acontecer? O marketplace pode ser responsabilizado pelo pagamento do tributo dele. Gente, então, ó, se o Ricardo não recolher o tributo dessa palestra que foi paga por todos vocês que estão aqui, o Simpla que vai ter que pagar. Sim, né? Então, veja, né, qual que é a relação do Simpla com o Ricardo? Qual que é a relação do iFood com o restaurante? Qual que é a relação? Entenderam o que está acontecendo, né? Uma coisa é o Uber, que controla tudo, né? O Uber que recebe todo o dinheiro, né? Outra coisa são essas plataformas digitais em que você paga um percentual para utilizar ela, mas eles não têm nenhum acesso à sua documentação. Claro, vão ter que passar a exigir, né? Então, assim, foi a mesma coisa do coworking. Aqui em São Paulo, Ricardo, instituíram responsabilização do coworking para pagamento de quem ocupa o coworking se a pessoa não recolhe o tributo devido. Que absurdo. Então, por exemplo, vamos supor que eu trabalho num coworking e eu não pago o meu ISS municipal, né? Como quando eu presto serviço advocatício. O coworking que vai ter que pagar como responsável tributário e responsável solidário. Né? Nossa, mas como você é muito parecido. Nossa, absurdo. É muito parecido. Então, será que o CTN, quando ele falou em interesse comum, né? E o Rafael, que está antenado aí na jurisprudência, sabe o que o STF já falou sobre o que é interesse comum. O que o STJ falou sobre o que é interesse comum. E aí, gente, eu pergunto, né? Será que esse interesse comum existe entre o marketplace e o usuário da plataforma, aquele que contrata a plataforma? Então, tem gente que vai dizer que sim, tem gente que vai dizer que não. Depende como que você define interesse comum, né? Mas se o cliente paga diretamente para a plataforma faz um repasse para o vendedor e retém o imposto, retém tudo, teria que mudar a mecânica, né? Porque hoje você paga com cartão diretamente pro restaurante, né? No caso do Simpla é diferente. Você paga para o Simpla faz um repasse e aí ele recolhe cada tudo. um tem uma realidade diferente. Cada marketplace tem uma Mercado Pago uma você regra. também paga ali. Você faz o pagamento, ele repassa também, né? Acho que cada um trabalha de um jeito, né? Porque se você for ver trabalha de um jeito. No Mercado Livre, você paga diretamente para o vendedor, né? Exato. E o percentual vai pro... Por exemplo, plataforma de educação, né? Eu fiz uma live com uma moça que me ofereceu dar aula na plataforma de educação dela, né? Ela falou assim, olha, Cris, você vai dar aula, né? Vai cobrar do seu aluno, vamos supor, R$100 pela aula que você vai dar, né? 40% fica para a plataforma e 60% fica para você. Mas aí, quando o aluno paga, a gente já separa, né? O seu 60% cai direto na sua conta e o nosso 40% cai para a gente. Então, a gente recolhe como intermediação, né? Porque a gente está intermediando a relação estudou, e o seu dinheiro vai direto para você, tanto que você que emite nota fiscal para ele do seu... do valor, né? Você que vai emitir para ele e a gente vai emitir a de intermediação. Ótimo, né? E aí, vamos dizer que eu não recolho o tributo ou eu não emito nota. Sim. Né? Ele que vai ser responsabilizado por isso. Então, nós temos muitas realidades nessas plataformas, né? E uma preocupação muito grande com a falta de definição de como que isso vai funcionar, deixando um caráter genérico muito preocupante, né? E falando em reforma tributária, eu não sei se alguém já leu o texto do CBS, mas ele prevê lá responsabilidade do marketplace.
Eu não cheguei. Eu baixei aqui, mas não cheguei nessa parte. Vou dar uma lida. Tem, né? Só que ele não define. Olha só o que ele fala. É só o que ele fala. Apenas o que ele fala no artigo 5º. As plataformas digitais são responsáveis pelo recolhimento do CBS incidente sobre a operação realizada por seu intermédio, que é uma intermediação, né, que ele está fazendo, nas hipóteses em que a pessoa jurídica vendedora não registra a operação mediante a emissão do documento fiscal eletrônico devido. Então, se a pessoa jurídica que vendeu não emitiu o documento fiscal eletrônico, né, ou a nota fiscal de prestação de serviço, né, ou o documento fiscal de venda de mercadoria, se ela não emitiu essa nota, então o marketplace, a plataforma digital, né, de intermediação, vai ser obrigada a recolher o tributo de forma solidária. Nossa, que né? absurdo. Ou seja, o que os marketplaces agora têm que fazer? Me passa a nota aí. Viu? Você emitiu? Você cumpriu o dever instrumental? Me dá aí que eu quero ver. Se você não me mostrar tudo que você prestou, tudo que você vendeu, todos os documentos eletrônicos que você emitiu, tributários, né, fiscais, então a Cecília, que é contadora, vai ter que mandar tudo para a plataforma digital. Se a plataforma digital antes do produto sair ainda. Exato, nossa, porque, né, senão ela vai ser responsabilidade, que nem cartório. Sim. Vai ser o mesmo problema que a gente tem com cartório. Você tem que recolher ITBI, né? Quando você tem um contrato, né? Nem quando você está fazendo comprou, né? A transmissão. Por que isso? Porque o cartório está com medo, né? Eu vou ser responsabilizado, paga antes ITBU, senão eu não faço a lavatura, eu não faço a transcrição, não faço nada. Na verdade, digital, ele paga, né? Você dá o cheque para ele, ele vai e ele paga tudo, ele te dá tudo prontinho. Tem que ser, porque senão... Mas não é isso que deveria ser. O tempo do tributo, do ITBI, não é esse. É da transcrição, né? Da transferência. Não é no momento que você fez o contrato de compra e venda. Né? Assim, mas o cartório com medo faz você antecipar o tributo, né? Tudo bem, né? O que vai fazer? As plataformas digitais vão falar, Cecília, né? Manda aí já antes, que eu não quero que você circule nada, que seu cliente circule nada, não preste nenhum serviço sem antes a nota estar aqui, senão ele vai ser expulso da plataforma. Vai ser uma coisa assim. Hoje em dia, quando você compra alguma coisa, muitas vezes você não recebe a nota. Já vem um papelzinho ali junto. Sim, E, quer dizer, eles não se preocupam em olhar isso, né? Porque hoje em dia não tem essa responsabilidade. Mas será que é dever deles se preocupar com isso? Eu acho que não, né? Mas sabe, eu acho que o Estado... Mas tecnicamente o que eles vão acabar fazendo é o que tem algumas plataformas que já fazem isso lá fora. Se você quiser ser um parceiro, um vendedor no marketplace do Mercado Livre, você vai ter que ter uma tecnologia, ou seja, uma NFE, uma nota fiscal eletrônica, e você vai dar alguns acessos para o marketplace, ele vai lá integrar isso. Quando o cliente comprar, automaticamente o próprio marketplace vai interferir, vai entrar na API lá e vai gerar essa nota fiscal automaticamente em seu nome. Então, assim, agora eu pergunto, que vendedor que trabalha dessa forma? E as pessoas que não têm nota fiscal? Entendeu? Absurdo. Mas, na verdade, eles estão fazendo que todo mundo fique responsável pelo tributo do outro, né? O que você comentou, né? Isso, porque eles não conseguem fazer toda essa busca, eles não conseguem fiscalizar tudo isso. Então, eu fiscalizo em vez de fiscalizar milhões. Isso também vai ao encontro da proposital ausência de regulação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Porque no momento que tu não tem uma regulação definindo, bom, essa transação aqui, que nível que é feito, porque todo o comércio eletrônico é baseado em dados. E no momento que a gente não tem uma regulação específica com os limites corretos de uma transação, inclusive do marketplace, em que nível que ele está gerindo os dados financeiros, os dados de consumidores, os dados do prestador. Enfim, então essa ausência de regulação tem efeitos muito danosos para todo o sistema. Sim, ainda tem essa questão ainda, né? Ainda a questão de proteção de dados. E está sendo adiado, né, essa implementação da lei de proteção dos dados, cada vez mais para frente.
Ou seja, para que o marketplace precisa dos nossos dados ali para poder trabalhar, né? Depois que tiver a lei, como é que eles vão fazer isso tudo? Isso, né, Cristiane, isso está na própria reforma tributária, né? Essa questão de como vocês falam, artigo 5º, né? Depois eu vou dar uma olhada com mais calma. Isso, artigo 5º do projeto de lei. O 5º e 6º também, né? Fala também alguma coisa. Também. Sim. Bom, que já era o que já estava difícil vai ficar mais complicado, né? Eu acho que... Bom, mas enfim, né? Alguém quer colocar mais algum ponto sobre esse assunto? Senão a gente já parte para o final, só para os breves comentários aí sobre a reforma tributária. Se bem que nós já falamos bastante, né? Não teve como falar. Mas... não tem como falar sobre todos esses sem falar da reforma, né? Sim, Não tem como. Eu vou, só até para finalizar da minha parte, eu acredito que, como vocês comentaram, né? A tecnologia, ela vai muito mais rápido do que a legislação, infelizmente. Isso não é só no Brasil, isso também é mundial, mas no Brasil, infelizmente, acaba acontecendo de uma maneira muito mais impactante. E isso afeta operacionalmente, né? Então, lógico, nós como advogados, consultores ou qualquer tipo de prestação de serviço, nós temos essa preocupação. E com relação à expectativa da reforma tributária, eu tenho os meus receios também, justamente por causa dessas questões, mas acredito que vocês, como especialistas, conseguem nos orientar da melhor maneira possível. Então, aí, Cristiane, quiser falar um pouco, para a gente fechar aqui o painel sobre a reforma tributária e a economia digital, e depois a gente segue aí com a Cecília, até por causa do avançar da hora, né? A questão da reforma tributária, Ricardo, ela é importante, assim, ela demanda uma discussão com todos, né? Com os cientistas do direito, com os profissionais, os técnicos que acabam, né, lidando com a parte tributária no dia a dia, principalmente com a parte de cumprimento de deveres instrumentais, né, Cecília? E os empresários também, né? Porque os empresários, no final, né, eu analiso a parte tributária, né, a parte jurídica, a Cecília analisa a parte contábil, mas no final quem vai viver isso é você, empresário, né? Você que vai viver o direito tributário, você que vai viver a parte fiscal ali no dia a dia em que você está circulando a mercadoria, você está prestando o serviço, ninguém conhece melhor do seu negócio do que você. Eu acho lindo quando eu vejo um cliente que é apaixonado pelo que ele faz. Né? Eu tenho um cliente que quando ele fala do negócio dele, o olhinho dele até brilha. Fala, ai que lindo, gente, ele falando, ele tem um amor pela empresa dele, sabe? Todos os funcionários que ele tem, é a coisa mais linda, né, do mundo. E aí, então assim, demanda, eu acho que tem que ter a visão de todo mundo, Ricardo. Então a sua visão sobre a reforma também é importante, sabe? De todos nós. E aí, nós temos várias propostas de reforma tributária, né? Várias, eu acho que hoje em dia o que vale a gente comentar é aquilo que está avançando mais, né? Porque aquilo que está chegando mais perto dos finalmente. O IBS veio com grande força, a proposta da unificação, né, da tributação sobre consumo no imposto de bens e serviços. De fato, apesar das críticas a respeito dessa questão da majoração de tributo no setor de serviços, equivalência ao setor de indústria, sem a mesma possibilidade de aproveitamento de crédito, gera grande celeuma, né? Mas, quando a gente fala sobre questão de bens digitais, de serviços, né, atividades service, software as a service, oh meu Deus, infrastructure, oh meu Deus, travou aqui. Infraestrutura, né? Infraestrutura, né? As a service. Então, assim, quando nós temos toda essa análise dessas atividades, nós vemos que o IBS é positivo, né? Uma unificação é positiva, por quê? Porque nós não sabemos quando é mercadoria, quando é serviço, até quando nós não saberemos, até quando a legislação nunca vai se definir a respeito disso, nós vamos viver uma guerra e uma insegurança e uma instabilidade. Então, quem trabalha nesse setor quer uma definição, né? Eu já ouvi de um cliente, ele falando, nem que eu tenha que pagar mais, a maior alíquota, né? Que seja ICMS.
né? Porque hoje, né, geralmente a maior alíquota é de ICMS em relação ao ISS. Então ele falou assim, nem que eu tenha que pagar o ICMS, mas eu quero saber o que eu tenho que pagar, eu quero pagar certo, porque eu não quero ser multado. Porque uma multa depois vai sair mais caro, né, o molho do que o peixe. Sim, então, assim, ele quer saber o que é certo. Quando que a gente vai ter esse direito de saber o que é certo? Então, a proposta de unificação é interessante nesse sentido. Só que aí nós vemos até a crítica do próprio API, do Bernard Api no Estadão, de anteontem, a respeito do CBS, em que ele diz essa contribuição de bens e serviços não vai ajudar em nada do que a gente propôs no IBS. Por quê? Porque aqui vai substituir PIS e COFINS. PIS e COFINS, essas empresas já sofriam incidência. Só vai aumentar agora a alíquota, né? Vai pesar mais no bolso do consumidor, etc. e tal, e tudo que a gente vem discutindo, né? Mas, então, assim, não vai mudar nada, né? Para essas discussões que nós estamos tendo aqui, esse CBS não vai mudar nada. A única coisa é a questão de responsabilidade de marketplace, ó. Então, é só isso, né? Coisa boa, né? Então, pegar no grosso do negócio, né? O resto não vai, assim, não vai continuar tendo ICMS, vai continuar tendo ICMS, mas essa contribuição que vai substituir PIS/COFINS, né? Então, vai facilitar a sistemática do PIS/COFINS? Vai facilitar a sistemática do PIS/COFINS, né? Mas o grosso da discussão, se é ICMS e ISS não é nada, né? Ou se é IOF, ou se é IPI, sei lá, né? Cada caso é um caso, a gente tem situações que pode ser 4 tributos, né? De verdade. Então, assim, quando você vê toda essa história, e o CBS não resolve. O IBS poderia resolver. Tem outras propostas, né? CPMF e tal, mas aí elas têm outros probleminhas, né? Ou problemões. A questão é, nesse CBS resolve? Não. O que teria que fazer? Unificar os dois, simplificar. Tem um projeto, né, muito interessante que é o Simplifica Já, que teria uma nota fiscal nacional, né, que facilitaria muito a vida de muitas pessoas, né, uma nota fiscal única. Então, assim, essa proposta do Simplifica Já eu achei muito interessante, que é aproveitar o que está aí, mas reduzir burocracia, né, e não aumentar. Então, assim, claro, nós vamos ter muita dificuldade mesmo com esse CBS, porque nada disso será resolvido, né? Então, eis aí a resposta sobre todas essas discussões que a gente falou, né? Teria que unificar esses dois, né? Ou então, porque assim, gente, um ajuste entre estados e municípios não vai ter. Não rola, né? Eles não se entendem. Não rola. Os dois querem tributar a sua atividade aí de tecnologia. Os dois estão sedentos, assim, estão babando. Eu quero para mim, é meu. Ainda mais agora, então, né, que as receitas caíram, né? Exatamente, ainda mais agora, né? Então, assim, o ajuste disso ainda tá difícil, porque parece que quanto mais mexe, né, acaba saindo uns bichinhos estranhos, assim, né? Como essa questão da responsabilização do marketplace, né? Se a pessoa não emite a nota dela, né? Que também vai dar um trabalhão para implantar, vai ter que regulamentar. Isso se a multa não vier antes da regulamentação, né? Sim. Acontece também. Mas é isso, né? Vamos esperar aí, torcer, né? Esperar, mas não parados, não passivos, né? Sempre ativos. Buscando os políticos que a gente conhece, eleição, porque querendo ou não é o legislador que pode, né, ajudar nesse sentido. A solução está lá, né? Então, e está em todos nós que podemos influenciar eles. Agora passa a palavra para a Cecília sobre esse assunto. Obrigado, sensacional. Nossa, depois de você ter falado quase tudo ali, da parte jurídica, olha, para a gente também, assim, eu estava lendo aqui, a única coisa que realmente vai fazer é aumentar os tributos para o prestador de serviço. Que a indústria, essas coisas já pagam o PIS e COFINS na maior alíquota, né? Vai aumentar um pouquinho, porque hoje ela paga 9,25, ela vai pagar 12. Só que o prestador de serviço, ele paga 3,65, ele vai pagar 12. Então, a diferença ali é muito grande para os prestadores. Na verdade, toda vez que tem uma reforma, né, que a gente está vendo esses anos todos, o prestador de serviço ele é muito afetado,
né? Tanto que é o que mais aumenta, né, para os prestadores. Mas como a Cristiane falou, não ajuda muito a gente, porque o ICMS e o ISS, que é a parte gritante ali das disputas, não está resolvido. O empresário, ele sofre muito porque se ele vende ele compra, né? Se ele compra de um outro estado, ele tem que pagar diferencial de alíquota. Se o outro lá não tem substituição tributária, ele tem que pagar antecipação aqui no estado. Então, essa guerra não está sendo resolvida com esse projeto de lei. E não vai ser resolvida enquanto eles não colocarem isso com um imposto único mesmo, nacional, para que todos os empresários paguem uma única coisa e não tenha essa disputa de um estado para o outro. Sim. De estado para o outro, de município para outro. Então, Sim. assim, o que sofre sempre é os empresários. É sempre eles que sofrem. E nesse projeto aqui, para o contador, vai diminuir algumas obrigações acessórias só. Mas o resto é sempre o empresário que está sendo prejudicado e vai continuar sendo prejudicado nesse projeto de lei. Apesar de facilitar, que vai ser um tributo só, mas isso não alivia em nada, né? Muito pelo contrário. Não, perfeito. Eu acho que, na verdade, precisamos acompanhar as mudanças, né, que nós vamos ter. E isso aqui já fica até de próximo evento que nós podemos fazer daqui a alguns meses, até para nós retomarmos, né? Lembra que nós conversamos naquela semana? Então, vamos retomar e agora vamos discutir no momento oportuno. E realmente é fantástico. Então, assim, até para a gente finalizar aqui, eu gostaria de agradecer muito aí, Cristiane, Cecília, a participação, o compartilhamento de conhecimento, de experiências, né? Claro que nós temos um mundo aí a explorar, principalmente quando a gente fala em tecnologia, desse mundo digital, mas estamos aqui para isso, né? Eu acho que esses debates são importantíssimos. Em nome da ANAD, agradecemos aqui. Andréa também, por favor, se quiser também falar aí, agradecer as suas meninas, né? Esse painel é 100% feminino, né, André? 100% feminino. Olha, Cecília, Cris, é o primeiro. Mas tem a participação de muitos. Né? O Ricardo não conta porque muitos. Eu sou facilitador só. Não conta, Ricardo. Mas ajuda bastante. Cecília, muito obrigada. Também falou bastante. Pela sua contribuição, a Cris, bem. Eu agradeço também o espaço, foi como uma conversa, um bate-papo, né? A gente trocou muita experiência, aprendi bastante também, agradeço. Obrigado, Rafael. Participe sempre, Rafael, será muito bem-vindo. A todos os presentes, muito obrigado. Né? Para quem não conhece a Cris, eu tenho um carinho totalmente especial por ela sabe disso. Não só pelo conteúdo, né, que ela faz questão de compartilhar, a simpatia dela é sensacional e isso ajuda, né, porque para muitos a parte tributária é realmente um mito, né? As pessoas morrem de medo em algumas situações, sei lá, ai meu Deus, direito tributário. E na verdade não, né? Basta sim ter um pouquinho de empenho, né, Cris? Na verdade é essa, né, entender um pouco do assunto. E ter bons profissionais ao seu lado, isso é extremamente importante, parceiros, excelentes contadores, como é o caso da Cecília, né, que eu conheço o trabalho dela, e de perto, né, para falar a verdade. E só quero agradecer cada vez mais, viu, Cecília, por todas as contribuições no dia a dia, né, e pelo compartilhamento do seu conteúdo também. E a Cris, sem palavras, né, Cris? Dia a dia na UAB, fora da UAB, estamos sempre juntas. Isso aí, graças a Deus, né? Muito bom discutir com pessoas interessadas aquilo que a gente ama, né? E o direito tributário, o direito em si é apaixonante, né? Sim. O direito tributário, então, é avassalador. Né? Por mais que a gente, até de reclamar, a gente gosta. Principalmente, né? Mas eu falo... Então, gente... Só antes de eu... não, pode falar, Cecília. Eu agradeço também por participar, porque, né, um grupo de advogados, né, é muito interessante, porque passa muita experiência para a gente gosta de trabalhar direto com o advogado, porque nos ajuda muito, né, no dia a dia.
porque nós lemos bastante, nós estamos procurando a legislação, mas nós não temos o conhecimento que um advogado tem, né? Então, a gente sempre trabalha também com conjunto com os advogados e participar desse painel com vocês, com você, Cristiane, que eu não conhecia, e vou começar a te acompanhar. É muito gratificante, eu aprendi muito também. Obrigada. Eu que agradeço, Cecília. Não, essa união, né, entre tributarista e contador é que nem feijão com arroz, né, não pode separar, não, né? Então, assim, eu quero agradecer demais, Ricardo, André, a Nadi, né, Cecília, todos os presentes. Passar meu Instagram, né, se alguém quiser depois conversar. Hoje o Instagram que eu mais uso, né, para me comunicar com alunos, com colegas, é o @prof.cristianepires, né, @prof.cristianepires. Então, se alguém quiser, né, entrar lá, trocar uma ideia, esses assuntos a gente sempre está vivo para falar, porque são muito interessantes e a cada dia surge uma novidade, né? Isso aí. Cecília, Então se quiser passar pessoal, também os seus contatos aí, mas eu vou deixar também na descrição do vídeo lá no YouTube todos os contatos de vocês, tá bom? Ah, legal. A dor não gosta muito de internet, né? Vocês já sabem. Pelo menos eu não gosto, né? Mas eu tenho, o meu é AEP, que é o da empresa, né? .cecilia.paula. Legal, maravilha. Mas depois nós vamos deixar nas descrições aqui do vídeo os contatos, caso algum participante ou as pessoas que futuramente estiverem acessando aqui o YouTube, terão os contatos de vocês e imensamente agradeço. Posso falar que isso me enriquece a cada painel que eu participo, de conhecimento, eu aprendo cada vez mais. Eu falo para a Andréia aqui, basicamente a NAD está sendo o nosso MBA, né? Na verdade, a cada troca de informação, experiência, nós estamos passando o que nós sabemos, mas recebemos do que passamos, né? Então, isso é muito, muito legal. E faço o convite para a Cecília e para a Cristiane, se vocês quiserem se tornar membros também aqui da NAD, serão pessoas muito bem recebidas, já farão parte aqui conosco e sempre participando dos nossos eventos e também da nossa história, né? Hoje nós somos um bebezinho, somos novos aqui, né, no mundo das associações, mas o intuito realmente trazer essa disruptura do direito, principalmente na área do direito digital, né, que basicamente não é uma área, na verdade é uma coletânea de várias áreas, né, mas é um mindset totalmente diferente, porque o digital, para o pessoal de tecnologia já é uma caixa de Pandora, imagina para os advogados, né? Então, acho que essa troca de tecnologia, legislação, inovação é muito rica e todo mundo só tem a ganhar, tá bom? Gente, muito obrigado para todos os participantes aí. Se alguém quiser alguma informação adicional das nossas painelistas, por favor, é só deixar uma mensagem lá no site, a gente retorna para vocês. E se alguém quiser colocar mais alguma coisa, a gente finaliza. Tá bom? Tranquilo? Podemos finalizar? Cristiane, Cecília, Andréa, Rafael, Jéssica e outros demais aqui participantes aqui, muito obrigado aí pela participação. Arleia, Cristiane, Cristiano, Stefano, Gabriel, Giovana, Jéssica, Leandro, Michele, Rafael e Maria. Muito obrigado a todos e até o próximo painel. Obrigado. Boa noite, Tchau, viu? até mais. Boa noite. Tudo de bom.